Boa noite, pessoal, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário, né, que está acompanhando, mas boa noite àqueles que entraram agora na live. Sejam todos bem-vindos mais essa transmissão ao vivo da Casa Fraterna Novo Caminho. Hoje a gente dá continuidade ao capítulo 6º, que é o Cristo Consolador. Então a gente vai aguardar o pessoal e a gente prossegue. Boa noite, Letícia Cati. Muito bem, sejam bem-vindas. Selma. Muito bem. Ótimo. Idade. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. E aí? Tudo Deu bem, né? certo. Deu certo. Deu certinho. Beleza. Pessoal, relembrando, deixa eu ver aqui. 2 minutinhos, né? Vamos esperar um pouquinho que a gente já fala. Enquanto isso, eu vou escrevendo aqui. Vamos lá. Capítulo 6º. Sexto. Item 6. Isto. Olá. Boa noite, Isa. Beleza? Seja bem-vinda. Cadê? Quem entrou agora também, seja bem-vindo. Vamos lá. Pronto. Deixa eu fixar aqui que eu não fixei. Foi? Deu. Valéria, seja bem-vinda também. Boa noite. Vamos lá. Pessoal, lembrando aqui da nossa água, a gente sempre pede para deixar um copo ou uma garrafa, né? O que preferir. Aí, próximo, para que essa água seja fluidificada enquanto a gente faz esse bate-papo aqui. Certo? Muito bem. São 9h04. Bia, boa noite. Seja bem-vinda também. Vamos nessa? Vamos fazer a prece, que a gente já começa a leitura. Hoje a lição é curtinha, mas né, já vamos começar, que a gente já faz esse bate-papo. Boa noite a todos e a todas. Vamos trocar umas ideias aqui hoje. Então vamos relembrando aí, capítulo 6º, item 6, o Cristo Consolador, o item 6 é Espírito da Verdade. Então, primeiramente, vamos fazer a nossa prece, rogar ao Pai Celestial as suas bênçãos a todos nós, para o nosso Brasil, os dirigentes que aí estão, os dirigentes também de outros países, estão enfrentando a pandemia, continua essas dificuldades todas. Então vamos pedir ao Pai Celestial com aquela prece luz e ilumine a cada consciência, a cada ser, encarnado ou desencarnado. E na noite de hoje, que cada um possa aproveitar ao máximo em aprendizado por esse estudo que iremos fazer. E por tudo isso, Senhor, nós te rogamos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos entregues às tentações do mundo, e livrai-nos de todo o mal e de fazermos o mal. E que assim seja.
Então, vamos lá, a leitura, item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, e começai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos. As vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, e o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Lição é essas lições do... Aliás, boa noite, mais uma vez, né, para o pessoal que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. As lições mensagens do Espírito de Verdade, elas são interessantes demais. Porque fala com as palavras, né, repete as palavras que Jesus falava, né, os termos. Existe uma familiaridade absurda, né, uma identidade ali de termos. Para a gente poder entender mesmo, captar, né? Aqui a gente já falou. Toda a codificação foi supervisionada pelo Espírito de Verdade, Espírito da Verdade, que é aquele Espírito que o próprio Cristo falou, né? O Evangelho de João estava lá. Vou mandar aí o Espírito, né, da Verdade e tal, a quem o mundo não pôde receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conhecereis. Ou seja, né, alguns vão entender o que é. É um emissário, portanto, do próprio Cristo. Tá? Por isso que tem tanta semelhança, né? Tanta semelhança. E, curiosamente, ele fala, no item passado, ele falava assim, venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel. É alguém dali, digamos. Né? Ou seja, é alguém dali, do meio mesmo. Por isso que o texto, ele nos é familiar, se a gente pegar aquilo que os evangelistas narram para nós. É muito próximo.
do Cristo. E o Espírito da Verdade, sendo o supervisor de toda essa codificação, não poderia ser diferente. Teria que ser alguém supervisionado pelo próprio Cristo. Né? Engraçado que na Revista Espírita, salvo engano, fevereiro de 1868, salvo engano, ali tem uma mensagem, algumas mensagens falando sobre os Cristos. Cristos são espíritos acima dos anjos. A escala espírita que a gente encontra no Livro dos Espíritos, ela vai até os espíritos puros. São chamados angelicais, tal, né? Primeira classe ali, dos espíritos puros. Os Cristos estão acima. É basicamente isso. Tem isso lá, na Revista Espírita. Né? E quando chega num patamar de elevação tamanho, a mensagem de um e a mensagem de outro, elas meio que se confundem. Porque fica muito próximo de Deus. Fica muito próximo. São como se fossem médiuns de Deus mesmo. Né? Então, quando a gente fala, não, mas é o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade era Jesus Cristo? Pode ser, pode não ser. Pode ser uma falange. Né? Tem uma discussão sobre isso. Né? Até porque algumas coisas em primeira pessoa, especialmente aquela, né? Venho, eu, né? Venho. Como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e tal, escutai-me. Né? Então, mas isso pouco importa. O que importa é a mensagem é fiel àquilo que ele falava e decorre exatamente do que ele previu ou do que ele determinou, melhor dizendo. Já que ele enviaria, né? Eu vou enviar. Ele prometeu mesmo. Eu vou enviar. O Espírito da Verdade, alguns não conhecem, não vão conhecer. Não vão entender nada. Quando fala não conhecer, é não entender nada mesmo. Na época, né? Alguns não conhecem. Assim como em alguma passagem lá da Bíblia, não me lembro exatamente o versículo e o capítulo, né? Fala isso de João Batista. Não, vocês não conheceram, né? O Elias, mas o Elias, quem que não é? Não, o Elias já veio, né? Eles não conheceram. Ele já veio de novo. Lembra dessa passagem? Já veio, vocês não conheceram. Mas, enfim, é a mesma coisa. O Espírito da Verdade já veio. O Espírito vai vir. Alguns não vão conhecer. Alguns não conheceram. Não vão conhecer. Alguns vão. No entanto, vai dissipar as trevas, etc, etc. A mensagem era essa. E aqui é outro estímulo, né? Digamos, um combustível para nós, para a gente enfrentar com a cabeça erguida aquilo que chega para nós. A mensagem, em essência, é uma mensagem de estímulo, de ânimo, de consolação mesmo. O capítulo chama o Cristo Consolador. Seguindo aquela ordem didática do Evangelho, o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos, apesar de que, como já dissemos várias vezes, não foi a primeira bem-aventurança falada pelo Cristo, mas ela é a primeira que vem no Evangelho segundo o Espiritismo, pela proposta toda da doutrina. Logo depois do Bem-aventurados aflitos, que já tem várias lições ali de consolação, né? A gente ficou um tempão nele, porque é o maior, né? Logo tem mais mensagens. E vem um tal de Cristo Consolador. A proposta consoladora vem ali, né? Sintetizada, digamos assim, nesses dois capítulos. Um que é o maior do Evangelho, que é o 5º, e complementado por esse aqui, que é o 6º. Sem exclusão de qualquer outro capítulo. Ou de nenhum outro capítulo. Sem exclusão, porque são complementares as lições. A gente pega, vamos estudar agora bem-aventurados os misericordiosos, mas vai desconectar do resto? Né? Por hipótese? Não vai desconectar. É tudo encadeado. A gente pega só para a gente poder estudar com calma. Só para não ficar aquele tanto de informação jogada, né, e não bagunçar a cabeça da gente. É assim? Então, nesse aqui, é muito legal ele falar para a gente elevar a nossa resignação ao nível das provas. É super interessante essa parte, né? Elevar a resignação ao nível das provas.
Ou seja, proporcionalidade. Tem que ter proporção na coisa. Se a prova é muito difícil, é muito dura, muito complicada, a resignação tem que ser muito também expressiva. Muito marcante. Só apenas a gente começar a resmungar, né? Murmurar, tal coisa. Que a gente não faz já, né? A gente já passou disso, né? Ninguém faz. Com certeza. Não precisa. Só tem, né? Gente iluminada. Quem dera, hein? Mas, brincadeiras à parte, essa é muito interessante ele falar isso pra gente, né? Como eu disse, é um reforço, é um combustível para nós. Porque a gente sabe muito bem, a gente não veio aqui a passeio, né? Não veio para dar uma voltinha, dar tchau, né? Fazer algumas selfies em algumas paisagens e tal, tirar umas fotos bonitas, né? Postar no Instagram. E tchau, né? Depois partir para a dimensão espiritual. Não é assim, né? Funciona. Se fosse só assim, seria um mundo ditoso aí, um mundo feliz, né? Só que no mundo feliz a gente teria muito trabalho também. É uma coisa que algumas pessoas confundem, achar que quando vira espírito iluminado superior fica mais de boa, né? A parada. Fica mais de boa porque não sente a pressão de ser, né, infrator da lei. Não tem essa pressão. Não tem culpa. Não tem culpa mais. Já entendeu como é que funciona. Já está caminhando. Então a consciência é tranquila mesmo. É tranquila por quê? Ué, porque está seguindo o que tem que seguir. Está seguindo a cartilha. Só que aí disso decorre um monte de responsabilidade, um monte de trabalho. Então, espíritos superiores, espíritos puros, não ficam à toa. Ficam lá dando de bobeira, né? Só na vida contemplativa. Se para nós não é interessante, aí, né? Obviamente para espíritos superiores, menos ainda. Se eles têm condição de fazer mais, deles vai ser pedido mais. A quem muito foi dado, muito será também cobrado ou pedido. Não é assim? Outra coisa que... Não é? Outra coisa que fica muito assim marcante ele fala de trabalho, né? Trabalho. Várias vezes ele fala de trabalho. Ó. Trabalhadores, traçai o sul. Trabalho nas vossas mãos fornece o pão. Somos tratados como trabalhadores mesmo. Aí ele fala sobre o pão, né, que a gente obtém. Traçai o vosso sulco. O sulco aqui é sentido de caminho. Sulco seria um buraco, tipo assim, né? Mas aqui no sentido é caminho. Traçai o vosso sulco, o vosso caminho, né? O caminho que você vai percorrer. Trajetória, né? Trajetória. Traça aí a sua trajetória. Como é que ele fala? Recomeçar no dia seguinte a rude jornada da véspera. Trabalho das mãos fornece o pão aos corpos, mas as almas não estão esquecidas. Sim, aquela dupla natureza nossa. Né? Matéria e espírito. Então, não de nada adianta só trabalhar pela matéria. Pela matéria. É necessário. Mas se abandonar o espírito, vai penar. Né? Até porque a nossa visão fica muito estreita. Fica só quanto à matéria. E aí o sofrimento aumenta demais. Dá aquela sensação de que... de abandono mesmo, né? De solidão, né? Espiritual, digamos. Embora esteja ali rodeado, né, de pessoas e tal. Vai sentir uma falta de um algo. Essa falta desse algo é o algo espiritual. É o trabalho espiritual. Moral espiritual, vamos colocar assim. Porque, na verdade, Cristo ele não veio ensinar a gente a trabalhar na terra, né? No legado dele não foi isso. Né? A revolução toda que foi feita foi uma revolução moral. Né? Não foi nada na terra que, vamos fazer um negócio de engenharia aqui. Não tem nada a ver com a missão dele. A missão dele foi a transformação moral, tão somente. Nada a ver com engenharia, com trazer tecnologia, desenvolvimento. Porque isso aí é com o tempo, né? Ele já sabia disso. Já sabia. Se colocou à disposição
à nossa disposição para poder ver se a gente entende. O caminho é o seguinte, a gente, né, considerar os outros aqui como próximo, não um estranho, né, e desenvolver esse amor, que é o amor é o amor incondicional, o amor de fazer, amor de considerar, de consideração, de ladear, né, tarefa, de não ser hostil, né, enquanto o outro é hostil. É esse tipo de coisa. Essa foi a missão. Por isso que ele fala assim, que os vossos suores e misérias foram um tesouro. A gente vai passar aí as penas, né? Vai passar toda a dificuldade, mas a consolação não é aqui. Mais uma vez, falando sobre isso. É o que tinha ficado assim, em aberto, quando ele falou, não, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, né? Ponto. Acabou a frase. Não fala tempo, não fala lugar, não fala nada, né? Quando vai ser isso? Onde vai ser isso? Fala nada. Por quem? Quem vai consolar? Ficou assim, nessa parte, né, das bem-aventuranças. Em outras partes ele fala, né? Ele mesmo ia preparar o lugar na Santa Ceia. Eu vou preparar o lugar. Eu vou. Né? E segue. Que eu vou preparar o lugar. Chamando a responsabilidade. Né? Que ele já tinha há muito tempo e continua tendo. Né? Aí ele fala assim, né, que essa vai formar um tesouro, né? Os suores e as misérias vão formar um tesouro que nos tornarão ricos nas esferas superiores. E aí a gente lembra daquela passagem, né, do mal rico, parábola do mal rico. É um tal de Lázaro, que era pobre, não tinha nem o que comer direito, vivia na rua, né, moribundo ali, capenga, roupas, farrapos. Aí tinha problemas, né? Ali na parábola fala assim que os cães vinham lamber suas feridas. Esse Lázaro era um pobre mesmo, né? Um miserável. E tinha um rico que não cedia nada. Né? A não ser migalhas algumas, e nem isso. Né? Só que aí os dois desencarnaram. O rico, na dimensão espiritual, não era nada. A riqueza era só a da terra. E o Lázaro estava super elevado. Super elevado. E usando uma figura de linguagem, era como se o rico que não fez nada tivesse uma posição ali de uma espécie de purgatório, de um inferno, um calor pra caramba, e ele pedia água. Não, pede pro Lázaro e tal, né, pra ele vir aqui pelo menos pingar água na minha boca, tenho sede, etc, etc. E aí é falado para ele, né? Não, a recompensa toda ficou lá na terra, não passou nada, não teve nenhuma privação, então aqui você não tem nada. O outro ali só levou na orelha, só desgastou, só apanhou. Por isso que aqui ele é rico, aqui ele é, né, elevado. Então é reforço, né? Como a gente acabou de falar, é tudo interligado. Isso daí, a parábola do Lázaro, está lá no capítulo 16, né, que é Servir a Deus e Amar. Bom, o item 5, está lá, parábola do mal rico. Capítulo 16, a gente está no 6º aqui. Né? São 10 capítulos adiante. Está tudo interligado, né? Não adianta, né? A questão toda é uma só. O que mais? Instruí-vos, ele usa de novo esse verbo, né? Instruí-vos. Na mensagem passada já havia sido usado isso, lá no final, né? Só para a gente retomar. Ele falava assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, né? Por aí vai. Eu já estava na mensagem anterior, ele repete isso aqui. Eu conto isso é importante, né? Como se sabe, durante muito tempo não havia muito acesso a informações.
sobre essa parte, vamos dizer, filosófica com efeito religioso. Que é isso, né? O Cristo ele trouxe uma filosofia nova. Filosofia. Com efeito religioso. Já que ele falava de Deus, falava do Pai e tal. Né? Promessa de consolação futura, ou seja, né? Vida após a morte e tal. Então, com efeito religioso. Pois é, e tem um item aí antes, assim, instruí-vos, né? Ele fala, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são os meus bem-amados. Porque é a troca, né? Você será ajudado o quanto você ajudou. Né? Então, se você está carregando suas feridas, suas dificuldades, o seu cotidiano, né? De provas e expiações, com resignação, você ir ajudando os outros, né? Você, Cristo o considera. Interessante mesmo. São os bem-amados, né? Sublime, né? Sublime, né? E além de sofrer, carregar o fardo e ainda ajuda, quer dizer, uma pessoa bem-amada. Esse aí é meu filho também. É a adição, realmente, né? Carregam seus fardos ou seja, mais, né? Carrega o fardo, mas assistem seus irmãos. São duas coisas. Isso. Não é largar o próprio fardo, né? Abandonar isso aqui, vou fazer alguma coisa ali e tal. Né? Deixar o que eu tenho que fazer, não esquenta a cabeça, não. Não é isso, é as duas coisas, né? Carrega, vence, tem que vencer, e assiste os irmãos. Né? Aí o crescimento. Mas o que eu estava falando sobre o instruí-vos naquela época, né, até século aí 18, alguma coisa, antes, né, da doutrina espírita e tal, não havia muita difusão de informações. Era restrito, né? Tinha aquela questão da intermediação de religiosos. O pessoal nem tinha Bíblia. Nem tinha Bíblia. Não tinha acesso à Bíblia. Sim, muita gente analfabeta também, né? Mas ainda assim, mesmo os que não eram analfabetos também não tinham acesso, era mais restrita a coisa. Então fica difícil, né? Tem que acreditar de ouvir e dizer. Você não consegue ir na fonte. Fica aquele ruído que a gente sabe, né? Aquela brincadeira do telefone sem fio. Mostra isso aí. Vai passando, né? Um vai falando, começa assim, laranja. Chega lá é água, nada a ver, né? Com nada. Chega lá é pneu no final. Tem nada a ver com o que começou. Olha como é que isso é complicado. E aí, aqui, com a codificação, como é uma publicação que foi feita para se popularizar mesmo, por isso que tem essa insistência, né? Instruí-vos. Ou seja, olha o material aí. Olha o material aí que está saindo. Né? Instruí-vos na preciosa doutrina. Está aí. O Livro dos Espíritos já tinha sido lançado nessa época. O Livro dos Espíritos é 1857. A mensagem aqui, do Espírito da Verdade, é de Paris, 1861. Né? Já tinha pelo menos 4 anos. 4 anos. Cerca, né? De 4 anos. Não falo meio certinho. Mas cerca de 4 anos. Já tinha um material lá. Daí vem mais material. Ó. Então instrui. Né? Vamos dar uma estudada. Por quê? Porque isso que vai dissipar, na continuação ele fala, o erro das revoltas. Erro das revoltas. Por falta de informação, acontecia isso. Ainda acontece. Mas aí não é mais falta de informação, é falta de buscar a informação. Né? Mas acontecia. As pessoas, várias pessoas, né, se revoltarem, colocar a culpa em Deus, ou não perdoou Deus, aquelas coisas. Né? A gente, de vez em quando, fala nas lives. Não perdoou Deus. Deus fez isso comigo. Deus é injusto comigo. Esse tipo de frase que mostra aí uma ignorância, no bom sentido mesmo. A ignorância do sentido do desconhecimento. Ele desconhece, então ele ignora. E começa a falar que Deus é injusto com ele. E isso é uma revolta. Isso é uma demonstração de revolta. E aí, a gente volta lá no começo da lição. Né?
elevar a resignação ao nível da prova. O contrário da resignação é a revolta. O contrário. Em vez de resignar, entender a coisa, que, né, se está acontecendo isso, embora seja uma coisa desagradável, tem uma causa justa para tudo, já que Deus é perfeito, né? Então não tem nada fora de lugar. Não é verdade? Sou pena de Deus ser um cara que não sabe, né? muito bem o que faz. Então ele não é Deus, né? Então ele seria tipo a gente, assim. Né? Faz, opa, vamos tentar consertar aqui agora, porque eu não consegui prever o que ia acontecer. Né? É bem a nossa natureza, né? E não a divina. Mas como é que é a história? Bom, ninguém erra de endereço, né? Nós não erramos de endereço. Você não nasce numa família que não é sua, você não está no meio que você deveria estar, você tem uma vida social que foi escolhida. Tudo tem uma lógica, né? A nossa vida material tem uma lógica. É tudo bem delineado. Nós é que vamos, com o tempo, aprendendo e muitas vezes a revolta, né? Como diz aqui, né? Se você se revoltar, você não está resignado ao nível das suas provas. Você não se resignando, você sofre duas vezes, duplamente, né? Porque você pediu para vir dessa forma com aquele grupo familiar, com a esposa, com o filho, com os pais, enfim, com toda a família, né? E aí você, ao sofrer de algum problema, né, com a família, você não está, e não se resignando, não perdoando o seu irmão, o seu pai ou sua mãe, alguma coisa que fez, que te magoou, você não está resignando e com isso você sofre mais, né? Você não está aprendendo. Então, ao agradecer a vida, seu pai e sua mãe te deu, né? Vamos dizer assim, né? A grosso modo, né? Eles são intermediários, né, do pai. Você, ao não agradecer, você está querendo que aquilo dissipe de você, fique longe, né? Mas não é assim. Você está ali para aprender alguma coisa e tem que aproveitar esse momento, porque ele pode ser único, né, em toda a sua vida. Então, nós devemos ser agradecidos aos nossos pais por estarmos aqui, por eles terem dado os exemplos que deram. Alguns você não seguiu, porque você não gostou, ainda bem, às vezes, né? Muitos você não gostou e estava errado, realmente, né? E você, ao se instruir, você viu que eles estavam errados, você não seguiu aquelas instruções erradas, mas, mesmo assim, agradecido por você saber que aquilo é errado, né? Apesar deles terem demonstrado uma coisa, um lado que eles interpretavam certo, você viu o que é certo, né? Isso também é importante. Nossos pais nos ensinam e nós também ensinamos aos nossos pais. A gente cresce juntos, né? E é por isso que vem na mesma família. Sim. Até então, porque essa instrução é para isso. Até porque na família o filho pode ser espiritualmente muito mais velho que os pais, né? Vamos supor que os pais tenham aí 10 mil anos de existência, o espírito, né? Espiritualmente. O filho pode ter 50. Tá no corpo ali novo, acabou de chegar, etc, etc, né? Tá no corpo infantil, um filho. Mas pode ser já muito mais antigo. Isso não quer dizer, né? O corpo não quer dizer muita coisa. Agora, só para não deixar passar, quando ele fala lá no comecinho, né, que chorem, porque a dor foi do Jardim das Oliveiras, para lembrar esse episódio do Jardim das Oliveiras foi quando Jesus foi preso. Quando ele foi preso, né, aí começa toda aquela passagem, né, que aí foi só pancada até a crucificação.
Por isso que ele ressalta isso aqui. E fala para a gente esperar. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Né? Então, ele deixou, né, o exemplo. A missão foi cumprida com 100% de aproveitamento. Né? Deixou muito bem claro que não só falou, ele fez exatamente o que ele falava, seguiu exatamente. Chama coerência. Né? Aliás, no Jardim das Oliveiras, quando ele ia preso, Pedro sacou a espada dele, arrancou a orelha do soldado, né? Atacou o soldado que foi prender Jesus. E aí Cristo repreendeu essa atitude. Né? Ele falou, peraí, vai ferir pela espada? Vai ser ferido pela espada também. Né? Quem fere pela espada será ferido. Aí decorreu aquela, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Essa frase vem desse ensinamento bíblico. E Jesus pegou e foi lá e colou a orelha do soldado romano. Né? É isso que está na Bíblia. Foi lá imediatamente, repreendeu Pedro. Não, peraí, para com isso. Não vem com isso não. Né? Não são assaltantes aqui. Não vai ficar atacando eles como se eles fossem salteadores. Né? Muito interessante, né? Toda a coerência dele, né? Isso que encanta a gente, chama a nossa atenção. O detalhe importante lá, que o sopro, aí no último parágrafo, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo. O sopro dos espíritos, né? Figura de linguagem, né? O sopro dos espíritos. É o que o espírito está falando. Né? O que eles estão ensinando é que não precisa ter inveja de rico, não. O rico tem uma condição boa, tem uma condição mais tranquila, ok? Mas isso acarreta deveres. Além daquele que, por exemplo, não tem, não dispõe de nada. Como é que você vai exigir, né, prestações materiais, dinheiro, doação, etc., de um miserável que nada tem, mora na rua, tem nada? Né? No entanto, de quem tem, é exigido. Isso é exigido. Por isso que ele fala, né, que a prova é complicada. Ele fala assim que as provas dos ricos, né, são frequentemente mais... O sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis espiritualmente, né? Porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Isso foi objeto de questionamento lá no Livro dos Espíritos. São os arrastamentos que são levados às pessoas que são aquinhoadas, né? Sim. São mais testados para o lado material, para a vida sensual, para tudo que leva para a porta larga e não para a porta estreita, né? Porque está na mão, né? Então não tem inveja, não, que eles vão sofrer muito, muito por causa disso. Tá tudo na mão, é só estender a mão, né? E aí já as coisas acontecem. Então, não precisa ter inveja, né? É o que ele fala aí. No capítulo 9, livro 3º, Livro dos Espíritos, Lei de Igualdade. Tem uma parte lá que chama assim, Provas da Riqueza e da Miséria. Né? A partir da questão 814, lá fala isso. E perguntaram por que, né, que Deus deu a uns riqueza, poder e outros a miséria. A resposta é mais ou menos assim, é para testar cada um de maneira diferente. Né? Em resumo é isso. Mas, e que os próprios espíritos escolhem, né, essa prova, basicamente. Na seguinte, vem o que o texto fala para a gente. Na questão 815, fala assim, qual das duas é mais terrível para o homem? A da infelicidade ou da fortuna? Aí ele faz um ponto e um contraponto. Ele fala assim, tanto uma quanto o outro são o quê? Né? São terríveis. A miséria provoca murmúrio, né? É testado de maneira diferente, contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. Foi o que a gente acabou de comentar. Né? Disponibilidade. Tem acesso às coisas que o miserável não tem, por exemplo. E a 816 aprofunda um pouquinho. Fala assim, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? A resposta é justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Vamos colocar um geralmente aqui, né? Não faz. Suas necessidades aumentam com a fortuna, né? Crê não haver bastante nunca, e etc. E no comentário do Allan Kardec, é muito interessante, que ele coloca assim, que a posição elevada, né,
nesse mundo e autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria. Porque quanto mais você é rico, mais poderoso, mais você tem obrigações a cumprir na sociedade. Né? É por isso que tem muito rico que fica depois com problema. Dá problema psicológico, né? Desanima da vida, etc. Não está entendendo muito bem por que é aquilo. Né? O que exatamente tem que fazer? Fica aquele vazio e começa a desgostar da vida. Uma coisa que, para o miserável, é uma coisa, sim, totalmente impensável, né? Já que tem tudo, a pessoa tem tudo. Correto? E aí ele fala. O mais difícil é explicar isso, né? Falou, mas ele tem tudo, está infeliz? Mas como? Ele é infeliz. Eu não tenho nada. Como é possível uma coisa dessa? Como assim? Não tem lógica, né? Não tem nem lógica. Não faz sentido. Tem tudo, uma caminha quentinha para dormir, né? Tem comida na geladeira, tem um carrão na garagem, se quiser. E tá falando que é infeliz? Eu moro na rua. Passeia. É curioso, né? Como que não satisfaz. Não adianta. É isso que ele está falando aí na lição. Não adianta, não satisfaz. Por isso que fala que é mais miserável. Porque não satisfaz. Às vezes tem tudo, mas é tão pobre que só tem dinheiro. É aquela história. Tão pobre que só tem dinheiro. Esse é o problema. Porque ele só tem isso. E quando a questão moral e espiritual fica para trás, o sujeito esvazia o sentido dele de viver. É isso que acontece algumas vezes. Muito bem. Para finalizar, né? Caminhando aqui já para o nosso final da live. O que ele fala mais? Sobre o amor, claro, né? Não poderia deixar de ser. Espírito de verdade, mensagem do Cristo foi toda em torno do amor. Né? Os primeiros mandamentos já do decálogo já era esse, né? Aliás, quando foi perguntado, ele fala, né? Na lata, quais são os maiores mandamentos aí? Ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo sobre a ti mesmo. Pronto, ali está contido toda a lei, todos os profetas estão contidas ali. Ali, só nisso. 2 linhas. Né? Ele fala assim, bebei da fonte viva do amor. Fonte viva do amor, né? Vida. O amor da vida. E preparai-vos cativos da vida. É muito interessante quando eles falam assim, né? Cativos da vida. Ele chama a gente de prisioneiro da vida terrena. Né? Prisioneiros da vida terrena. Para vos lançares um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfeitos. E ele toca na questão do livre-arbítrio no final, né? Porque ele fala assim, deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila para seres artífices da vossa imortalidade. Então ele toca aí na questão do livre-arbítrio, né? Criou todo mundo simples e ignorante, como a gente sabe. A doutrina nos ensina isso aí. E nos coloca a responsabilidade. De quê? De entender, de caminhar, de escolher entre respeitar a lei ou não respeitar a lei e ser responsável pelo que acontecer, né? Mas de toda forma vai aprender. Isso que ele fala. Para ser os artífices da imortalidade, né? Que é simplesmente uma questão aqui de causa e efeito. Nós somos livres, né, para escolher os caminhos e tal. O fim é sempre o mesmo, é sempre a felicidade. É sempre a perfeição relativa. Mas o meio aí é com a gente. Se o meio não fosse livre, a gente seria robozinho. Né? Ia cair no determinismo. Ia ser anulado o nosso livre-arbítrio. Então, ia ter muita o que discutir. Tudo que acontecesse, era para acontecer e acabou. E não precisa aprender nada, já que está tudo acontecendo assim automaticamente. Né? Anula o nosso aprendizado. Anula a nossa responsabilidade. Anula o nosso mérito. Que são as duas
consequências básicas do livre-arbítrio, né? Nossos atos animados por livre-arbítrio. Responsabilidade, ter que reparar alguma coisa, ou mérito. Mérito, colher mesmo. Os bons frutos do que a gente faz. Ou os frutos do que a gente faz de bom. Melhor dizendo. Não é isso? Tudo isso. Mais alguma coisa a acrescentar? Pois é, tem essa parte aqui. Quer dizer, lançar-lhes livres um dia, livres e alegres, né? Não sei, daqueles que vos criou fracos. Quer dizer, cada um de nós temos que lutar contra as nossas imperfeições no nosso dia a dia. Isso é uma tarefa árdua, né? E a gente ouve muito nas palestras que assistimos do centro o perdoar, né? Perdoar aqueles que estão a te prejudicar no seu dia a dia, um chefe, um colega de trabalho, um vizinho, né? Então, a nossa vida pautando, como diz aqui, bebei na fonte viva do amor. Quer dizer, aquelas pessoas estão ali também para te ensinar alguma coisa. Não está à toa também. Um vizinho chato, o irmão difícil trato, né? Um amigo desequilibrado. Então, tudo na vida a gente tem que pautar pelo bom senso e pela razão, né? E é por isso do instruí-vos, né? Porque se você não se instruir, você não vai saber discernir o certo do errado. Então, o amor é tudo isso. É tudo de uma vez só, né? A instrução, o entendimento, a resignação, a preparação do seu espírito para você ir caminhando, né? E o Chico, quando eu encontrei com o Chico a primeira vez, né? Que meu irmão me levou lá para conhecê-lo num trabalho, ele falou assim, com aquele jeitinho dele, ele falou assim, qualquer coisa você passa a perna, e fez um gesto assim com a perna, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, o que ele quis dizer com aquilo? Depois, né, com a vivência, com, né, o trajeto da minha passagem, né, por aqui eu entendi, são as dificuldades, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Você vai passando a perna, não leva aquilo a sério, não, vai aprendendo e vai perdoando, porque essas coisas acontecem com todo mundo, né? Com todos nós. Nós somos uma mediania, estamos no planeta que é de provas e expiações ainda. E para tudo isso, para que você saia melhor do que chegou, né? Porque nós chegamos, tinha uma condição espiritual. Aí você vai trombando aqui, trombando ali, as dificuldades e tal, vivência, com família, com trabalho, colegas de trabalho e demais coisas da vida, você vai aprendendo a dominar os seus impulsos negativos. E é isso que o Chico falou, né? Ele falou, ó, passa o pé, quer dizer, passa para frente e vai tocando a vida. E a nossa vida é isso aí. Esse aprendizado, né? Cada dia. E vamos perdoando, gente. Vamos perdoando. Tira do coração as energias negativas. Para que a gente, na hora que partir, né? Fomos convidados a deixar aqui, né? De uma forma ou de outra, nós vamos ter que partir qualquer hora. Que a gente esteja melhor do que chegou. É isso aí. Muito bem. Então, gostaria de agradecer o pessoal, a companhia de todos, né, pela paciência, agradecer pela parceria aqui do pai, né, que topou fazer essa live aqui, gentilmente hoje, né, nos ajudando aí. E espero contar com... claro, e espero contar com todos nas próximas lives também. Fica aqui o convite.
E deixo também um abraço. Nossa boa noite. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Boa noite, gente. Desculpa qualquer coisa. E vamos. Eu mando um abraço a todos. A minha amiga Ivanise aí, que entrou há pouco, eu vi. Fiquem todos com Deus. Que todos tenhamos uma boa noite física, uma boa noite espiritual. Muito bem. Fiquem na paz. Tchau, tchau.